Olá, boa noite, estamos ao vivo. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Marcos já está aqui. Já chegou? Já. Vamos convidar ele. Ele já vai entrar e você já começa. Boa noite às pessoas que já estão chegando. Olá, Olá, Narete. boa noite, Marcos. Boa noite. Que bom podermos conversar sobre esse assunto tão instigante, né? Uma satisfação Ah, sim, enorme com de poder certeza. contar com você nessa noite para a gente poder falar para as pessoas coisas que vão agregar valor, né, à vida delas e vão fazer com que elas compreendam melhor essa coisa chamada TDAH, que assusta, que amedronta, que modifica a vida das pessoas, né? Com certeza, Então, é um tema importantíssimo, né? Importantíssimo até porque é um tema é muito comum o TDAH, né? Ou seja, estima-se que de 5 a 8% das crianças possam ter TDAH. Então, o meu filho, o seu filho, quem está assistindo também é importante que os pais conheçam. sim, E como a internet tá muito fácil assim o conhecimento, o acesso que antes estava só nos livros, hoje o conhecimento está na palma das mãos. O celular, a gente exatamente. tem acesso a artigos científicos, acesso a vídeo, então o paciente já chega no consultório já sabendo de quase tudo. É, às vezes sabendo de uma forma errada, Sim, justamente. mas, né, tem as armadilhas Tem as da armadilhas, informação na internet. Bom, mas vamos apresentar o Marcos Paulo. Marcos é médico, neurocirurgião, é uma pessoa incrível, um médico que está muito preocupado, né, com a pessoa, não só com a doença. E eu queria que você se apresentasse também um pouquinho, Marcos. Então, meu nome é Marcos Paulo, né? Sou médico neurocirurgião e até as pessoas podem até se perguntar, né, sobre a área de atuação, né? Porque que o neurocirurgião está falando sobre Ritalina, por exemplo, né? Mas a neurocirurgia trata a doença do sistema nervoso central e periférico de uma abordagem cirúrgica. E também a gente trata pacientes com dor crônica. Só que quando a gente recebe um paciente no nosso consultório, um paciente com tumor cerebral, você não está recebendo o tumor cerebral no seu consultório, você está recebendo o paciente. Paciente que tem ansiedade, que tem depressão, paciente que tem sua vida e sua história. Eu não posso olhar simplesmente a doença. Eu faço implante de bomba para dor crônica e uma das contraindicações é justamente o paciente com a depressão profunda, porque ele pode arrancar a bomba. Então eu não posso fechar os meus olhos para isso e simplesmente virar uma máquina de implantar coisas no corpo das pessoas, né? Ou de tirar coisas do cérebro, como a gente faz com AVC hemorrágico. Então acho que cada dia essa abordagem multidisciplinar ela se torna importante e necessária. Não só entre outras especialidades, né? Entre outras profissões, mas também dentro da própria medicina. Eu acho que é muito importante que o neurocirurgião ele tenha conhecimento de doenças psiquiátricas e de doenças mentais de uma maneira em geral, porque ele vai receber esse paciente. E existem algumas situações que você precisa discernir se aquele transtorno ele é um transtorno derivado de uma doença neurocirúrgica ou derivado de um transtorno psiquiátrico. Por exemplo, durante a residência a gente operou um paciente vindo de outro estado que era tratado há muitos anos como uma esquizofrenia e no final das contas era um meningioma frontal que ia crescendo ali lentamente. Então, ou seja, é preciso que eu conheça também as doenças psiquiátricas para que eu veja o limite, onde é o limite da doença mental e onde é o limite da doença cirúrgica. Então, eu acho que isso é muito importante.
Pelo visto, a nossa conversa vai ser muito boa. Eu gostaria de saudar as pessoas que estão entrando, dar boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que vocês aproveitem, façam perguntas, participem, mandem um aviãozinho aí para alguém que você acha que deveria ouvir o que nós vamos conversar hoje. E, enfim, eu gostaria de começar a minha fala, Marcos, colocando assim: o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E as pessoas ainda têm dúvidas sobre doença e o transtorno. E ainda hoje alguém me perguntou assim: o TDAH é uma deficiência? Entendeu? Para o Ministério da Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, a doença é a ausência da saúde, né? Mas, assim, tem coisas que impactam que ninguém vê. Não tem uma deficiência à mostra, não é uma deficiência, não falta nada naquela pessoa. É um problema, a questão do neurofuncionamento. E aí as pessoas ficam muito em dúvida, né? Quando a gente avalia e a gente dá um diagnóstico e diz que, olha, seu filho não tem nenhum tumor, não tem nenhuma doença cerebral, ele tem um transtorno. E o transtorno é uma desordem, uma desorganização, uma desarrumação. Sim. E eu acho que você poderia também colocar um pouco sobre essa diferença, né, para a gente deixar mais claro para as pessoas isso. Nerete, e a sua colocação ela é importantíssima, porque o próprio Google ele fez uma pesquisa sobre o que os brasileiros pesquisam no Google. E ele viu que houve um aumento em 2020 de 98% de termos como o que fazer para vencer a ansiedade, o que fazer para vencer a depressão, o que fazer para me concentrar, como ser feliz. Então, ou seja, no final das contas, tudo é em busca da felicidade. Então, todas essas barreiras que te impedem de ser feliz, eu costumo dizer que o tratamento é como um óculos, né? Para quem precisa, ele faz bem, né? Para quem não precisa, ele vai ver turvo, né? Ou seja, uma pessoa que não tem problemas, que não tem nenhum grau, ele sente dificuldade se ele pegar um óculos e colocar. E o TDAH, ele é um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas. Eu faço sinais e sintomas porque não só aquilo que o paciente fala, mas o que a família também fala. Então, no consultório, o diagnóstico de um TDAH, ele parte de 4 pressupostos. Primeiro é a consulta. Na consulta a gente já percebe a maneira com que fala, a maneira que fica balançando as pernas, impaciente, a não concentração, e depois você conversa com a família. Você conversa com a família, você pergunta, e tem um terceiro ponto importante que é o teste neuropsicológico, porque aí você vai quantificar, você vai, digamos que colocar em scores todas essas deficiências que você, na maioria das vezes, você não consegue perceber também numa consulta de 30, Perfeito. 40 minutos, que é muito pouco. E existe uma quarta uma quarta via que pode ser usada, que são os usos da neuroimagem, principalmente do SPECT, que ele é um exame funcional e você consegue avaliar a deficiência circulatória no lobo frontal e no córtex pré-frontal. Porque o TDAH, existe uma desordem também bioquímica acontecendo, ou seja, há uma diminuição de 2 neurotransmissores específicos. Por exemplo, a noradrenalina e a dopamina. Na maioria das vezes, a gente não vai ter como dosar, né? Às vezes a gente consegue fazer uma dosagem em paralelo, por exemplo, com uma cintilografia com Trodate para outras doenças, né? Mas com o TDAH já é suficiente o teste neuropsicológico, a avaliação clínica, mas principalmente você compreender os sintomas, porque o paciente não vai te falar tudo. Então você precisa, por exemplo, uma pessoa que me diz assim, que chega e diz assim, eu estou com dificuldade de me concentrar. Pode ser muita coisa.
Pode ser Sim. muita coisa. Esse paciente ele pode dizer para mim assim, Marcos, eu tenho uma dificuldade na leitura, eu tenho dificuldade com letras, eu consigo até fazer cálculos mentalmente, mas eu não consigo. Então esse paciente pode ter uma dislexia, esse paciente pode ter uma síndrome de Irlen, se ele Sim. tem uma dificuldade para Na leitura com neurovisão, fundo né? branco, né? E é importante até a gente fazer essa diferenciação, porque existem lesões também, por exemplo, o síndrome de Illy, que tem, ele vai para o oftalmologista e ele diz, olha, seu problema você não tem nada visual, já avaliei tudo, sua visão está toda normal, vai para o neuro. E é isso Aí, se mesmo. você não tem um conhecimento de doenças correlatas, o que é que eu vou pensar? Olha, tá tudo normal com as vias óticas, então eu vou pensar que ele tem um tumor no occipital, por exemplo, né? Sim. Mas se você tem um conhecimento também de outras alterações mentais, por exemplo, como a síndrome de Irlen, você vai pensar, poxa, vamos fazer um teste de síndrome de Irlen, então, vamos avaliar, vamos fazer um teste neuropsicológico, então, para a gente não achar também que tudo seja alterações cirúrgicas, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Por exemplo, como é que eu vou diferenciar se eu não tiver um conhecimento do que é um TPAC, por exemplo, uma pessoa que não consegue aprender porque tem um atraso no processamento auditivo. Sim. Então, por isso que eu acho importante que o neurocirurgião, é claro que o profissional dessa área é o psiquiatra, mas é imprescindível que o neurocirurgião saiba, conheça essas doenças, porque ele vai receber esses pacientes no consultório, até para você saber o que tem que encaminhar. Sim. Para você saber que encaminhar. Então, o TDAH é um transtorno que está muito presente, em alguns países chega a 10%. 10%, exatamente. E você tem aquela criança que não para, aquela criança que não se comporta, aquela criança que não consegue parar para se concentrar. Às vezes não é nem porque ela quer, às vezes a família acha que é birra, mas essa criança tem uma incapacidade de manter o foco. É como se ela se concentrasse em tudo ao mesmo tempo. Ela está escrevendo aqui, mas alguém lá na cozinha está fazendo barulho, ela se concentra lá também. Lá no barulho, exatamente. Ou seja, são várias dificuldades. E isso também é até uma coisa que eu gosto de diferenciar na dislexia, porque, por exemplo, se você tem uma pessoa que trabalha lá no campo, só lá na roça, que tem uma dislexia, mas não precisa ler, ele não vai nem perceber que tem essa dificuldade. Nem vai descobrir. Mas se ele tem TDAH, ele vai ter problemas lá na roça, porque está relacionado com o seu dia a dia também. Às vezes, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que trabalham numa fábrica, faz um mesmo trabalho todos os dias, mas todo dia tem uma dificuldade de manter, pessoas que não conseguem bater a meta. Então, assim, o TDAH ele é bem mais amplo do que simplesmente um déficit funcional, né? Sim. O TDAH, ele compromete várias áreas, né, da vida da pessoa, né? O processo de aprendizagem, as relações sociais, as relações familiares, né, as relações afetivas. Então, os adultos TDAHs, eles têm problemas com a justiça, com o trânsito, né? São pessoas que não conseguem, às vezes, concluir um curso superior e muda de curso várias vezes, fica dentro da universidade mudando de curso e não consegue concluir a sua formação. Existem várias formas da gente poder identificar que tem algo errado com aquela pessoa, né? Sim. Mas às vezes o diagnóstico não chegou cedo na vida dela. E outras vezes também o transtorno só veio aparecer na adolescência. Tem pessoas que só mostram o transtorno na vida adulta. Então a gente precisa ficar muito atento, a gente quando profissional, e a gente recebe muito isso em consultório, né? As queixas que vêm enquanto criança, vêm mais pela escola. Né? As crianças são descobertas TDAH por conta da escolarização, da dificuldade de se comportar, da dificuldade de aprender as tarefas escolares, as relações interpessoais muito truncadas, a agressividade, né? Aquela impaciência. E os professores começam a perceber e eles começam a encaminhar, né?
Antes da escolarização, da idade escolar, os pais podem perceber isso pelas crianças que não conseguem ficar com um brinquedo muito tempo. Eles começam a brincar com uma coisa, larga, pega outra, desmonta e não monta de novo, destrói o brinquedo. É uma criança Não muito consegue impaciente. assistir um desenho até o final. Nossa, não nem ouvir uma história, né, na realidade. Então, assim, esses sinais são muito importantes que os pais percebam desde cedo, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem medicação para criança a partir de 3 anos de idade, não é recomendado, né, pela Anvisa e tal, mas fora, em outros países, a partir de 3 anos de idade, as crianças já são medicadas. Né? E aí a gente começando a falar um pouquinho sobre a importância dessa conscientização dos pais, da necessidade da medicação, porque é um transtorno multifatorial, ele tem várias causas, ele também, o tratamento é multimodal, precisa de muitos profissionais para tratar uma pessoa que tem o transtorno. Então, é o médico, é o psicólogo, é o fonoaudiólogo, né? Porque às vezes ele não consegue falar direito, ele fala tudo truncado, ele não consegue se comunicar, você não entende o que ele fala, e ele não tem uma dificuldade na fala, ele tem uma dificuldade no cérebro, a agitação dele é tão grande que ele mesmo fala disparado, parece uma metralhadora, né? E você diz, nossa, essa criança, a gente não entende o que ele fala, por conta da agitação. Então, eu costumo dizer que é isso, que como o diagnóstico é multidisciplinar, sim, o tratamento também ele é multidisciplinar, envolve muita coisa, né? Inclusive até o método de alfabetização. Sim, né? sim. Recentemente eu comprei um livro sobre as teorias da alfabetização, né? E principalmente no TDAH, quando você tem uma preocupação até com o método, tipo o método fônico, a alfabetização fônica, Sim. ela é 1000 vezes superior para uma criança Isso. com TDAH. Então, assim, não é só o medicamento, não é só... É um conjunto, ou seja, um conjunto de profissionais, mas, assim, é importante que você entenda que existe um problema com a criança. Sim. Porque senão você vai postergar. Então, muitos adultos hoje que não trataram, eles tiveram suas alterações postergadas. E por que isso é importante? Porque na criança é a fase do aprendizado. Então, Sim. o TDAH, apesar da medicação ser uma medicação tarja preta, não é como o diazepam. É um medicamento que lá na frente, tipo, se eu tiver que usar só de segunda a sexta, eu posso ficar o final de semana sem usar. Se o meu problema for maior, a concentração. Se o problema for mais relacionamento, interpessoal, hiperatividade, talvez é importante usar diariamente. Isso. Né? Então, assim, cada caso ele é visto de uma maneira isolada, né? É a forma como o TDAH se apresenta, né? Ele pode ser só um TDA. Sim. Mas ele pode ter o TDA e o H, que é a hiperatividade. E ainda ter a impulsividade. Né? Isso. Então, acho que a medicação contínua, ela está muito mais propensa nos casos onde existe a hiperatividade e impulsividade. E mais frequente do que se ele só tem o TDAH. Se ele é uma criança mais calma, uma criança que não tem uma impulsividade, não é agitada, mas ele também não se concentra, não consegue prestar atenção nas coisas, não se fixa, não foca. Então ele pode ter, dentro da caracterização do quadro diagnóstico, as características mais da desatenção. Apenas a desatenção. E aí, nesses casos, é onde vocês, médicos, aconselham que descanse, né? Que no final de semana não precisa usar. Se não vai fazer provas, se não tem que estudar muito mais, não precisa. Até porque o efeito da medicação é curto, né, Marcos? Isso. A gente tem outras apresentações, né? A gente tem... Porque a Ritalina é uma fentamina, né? É uma fentamina e tanto é que a gente prescreve ela com a receita amarela. Sim. Então, a mesma receita que a gente prescreve uma morfina, um opioide.
Então, a anfetamina, elas são psicoestimulantes, são estimulantes. E às vezes a pessoa até pergunta assim, doutor, por que que o senhor está passando um estimulante para o meu filho que é hiperativo, né? Então, essa pergunta foi muito feita, porque é o seguinte, antigamente, assim, lembrando que a Ritalina, que é o metilfenidato, que é uma anfetamina, ela é antiga, já tem, da década de Desde a década 40 de do uso, 40, né? isso. Justamente. Então, Isso. assim, ela é uma medicação bastante conhecida. Desde a faculdade a gente estuda as anfetaminas, mas se você partir do pressuposto que você não vai dar um psicoestimulante a uma criança hiperativa, aí você vai dar, por exemplo, um antipsicótico, você vai dar um risperidona, você vai dar um neuleptil para essa criança, e ela ficou quietinha. Mas se ela já tem um déficit de atenção, ela vai piorar o déficit de atenção. Ela fica Sim, quieta e não aprende. exatamente. Então, o que acontece? Tanto a dopamina como a noradrenalina é um neurotransmissor presente no cérebro todo. Então, quando você toma Ritalina, você aumenta esses níveis em várias áreas do cérebro. E quando você aumenta no córtex pré-central, você vai ter um aumento da concentração, você vai ter um aumento da motivação, da memória executiva, você vai ter uma velocidade de raciocínio e a melhora para funções complexas. Porém, há um feedback negativo em relação à hiperatividade. Então, assim, casou perfeito. Porque, apesar de ser um estimulante, melhora a hiperatividade, diminui a hiperatividade, Diminui melhorando a a concentração. concentração. Só que a Ritalina normal, ela tem um efeito rápido, tipo, ela não é como, por exemplo, um antidepressivo, que você vai usando, daqui a 3, 4 dias que vai fazendo efeito. Não, ela tem um efeito de 30 minutos a 1 hora, já tem um efeito, porém, a Ritalina normal, ela dura 4 horas em média. Então, algumas pessoas que têm um metabolismo mais rápido, de 2 horas, mas a média de 4 horas. Depois ela tem um decaimento. E aí com isso, você vai avaliar o quanto de Ritalina você precisa. Depois, foi lançado, exemplo, a Ritalina LA, né? A Ritalina LA, ela tem uma coisa muito importante, porque ela tem como se fosse 2 picos de liberação. Ela libera uma nas primeiras 4 horas, e depois ela libera para mais outras 4 horas. Então, ela tem um funcionamento de 8 horas. Então, digamos assim, que ela resolveu um probleminha da Ritalina. Na verdade, é a mesma molécula, só que a questão é a cápsula, né? A cápsula mais trabalhada que faz essa liberação dupla. A gente tem outras Ritalinas, por exemplo, como o Concerta. O Concerta, ele é excepcional. O Concerta chega a 12 horas. 12 horas. Então, ele tem uma tecnologia como se fosse uma esponjinha que o suco gástrico vai empurrando, vai impulsionando, e ele consegue manter uma duração aí de 12 horas. E a questão é que muda muito o preço, né? Uma Ritalina normal para uma Ritalina LA, tipo, enquanto uma Ritalina acho que é uns 40, 50 reais, a outra é 200 e poucos reais, né? E aí a gente tem também uma outra opção, que é a lisdexafentamina, né? Conhecido como Venvance. Aí já é diferente, aí você tem uma outra molécula com também um efeito, também o Venvance, ele é liberado também pela Anvisa para usar como TDAH, né? Mas ele tem uma preferência aí para o aumento da noradrenalina. Mas assim, cada caso ele é avaliado de uma maneira independente, porque tem um probleminha no uso dessas medicações, né? Não é um mar de rosa, assim, tipo, é a pílula da concentração, é a pílula do conhecimento, não. A Ritalina aumenta os níveis de noradrenalina e dopamina não só do córtex frontal, mas, por exemplo, ele aumenta na região da amígdala e da ínsula. Então acontece o quê? Pode dar efeitos colaterais, como ansiedade, agitação, insônia, psicoses em pessoas que têm uma tendência a um transtorno bipolar, uma predisposição. Mas assim, isso é o que pode dar.
mas ela é uma medicação bastante segura, que usada tipo bem indicada, na dose certa, é porque as anfetaminas ela tem um estigma, né? Por exemplo, foi usado muito nos arrebites, para os caminhoneiros, está Sim. virando noites, né? E vendido também muito no mercado negro, né? Então, no mercado negro você tem a certeza que você não está usando a Ritalina, você está usando uma anfetamina aí modificada de todo jeito que você Sim. não sabe como é que tá, entendeu? Aí tem uma outra questão. A anfetamina, ela atua no circuito de recompensa e de prazer, né? Eu até recebi uma pergunta, acho que eu coloquei aqui, uma pergunta dizendo assim, se é normal sentir muito amor no coração ao utilizar Ritalina. É justamente isso, né? É esse bem-estar que a dopamina vai causar nesse circuito, né? E aí é que está o perigo, né? Então, assim, é a questão do custo-benefício, né? Vale a pena eu usar a Ritalina para o meu problema? Também tem uma coisa importante, que tem um trabalho que mostrou que pessoas que têm um nível de concentração bom, níveis de dopamina e nora adequados, a Ritalina também não vai ter benefício. Não, não tem benefício. Não tem benefício, tem um trabalho até que diz o seguinte, que eles pegaram todas as pessoas, foi um trabalho que eu acho que foi feito na Unifesp, todas as pessoas não tinham TDAH e todas usaram Ritalina. E aí todas disseram que melhorou a concentração. Porém, com todas foram aplicados testes funcionais para a concentração e memória. E nenhum aumentou seu nível. Então, o que aconteceu? Foi a euforia que a Ritalina deu, né? A sensação, né, do bem-estar. Então, assim, não vale a pena usar se você não tem o déficit. Exatamente. Agora, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do Venvance. Pronto. O Venvance, ele é uma medicação que a gente acaba não usando, assim, pelo menos eu não tenho uma experiência como um psiquiatra, porque na grande maioria das vezes, quando a gente prescreve o Venvance, como o custo é muito alto, a gente não consegue manter um tratamento. Mas o Venvance, ele também atua aumentando a noradrenalina e a dopamina, mas ele tem essa predisposição de aumentar a nora. Então ele é usado também como para pessoas que têm compulsão alimentar. Então ele é usado muito ou seja, e eu não faço isso, eu acho que é uma da área mais do psiquiatra. Ele também é usado em associação para pessoas que têm depressão, porque a depressão aumenta a compulsão alimentar. É usado também em outras situações como narcolepsia, aquelas pessoas que dormem o dia, dormem durante o dia, né? Mas assim, olha, eu trabalho muito em parceria com psiquiatra. Então, sabendo também as limitações, né, do neurocirurgião, né? E aí eu sempre entro em contato também, converso os casos e encaminho. Acho que preciso ter esse conhecimento, tipo, das medicações, ter esse conhecimento da doença, mas também ter um profissional que eu possa indicar, que eu possa dizer, olha, a partir daqui você vai dar seguimento. Eu preciso, porque as doenças precisam de um profissional Travou. Nossa. mais especializado, né? Eu Voltou? acho que a importância da nossa conversa sobre o uso dessas medicações, né, serve também assim para acalmar muito o coração das mães que acha que os filhos vão ter uma predisposição a uma dependência química no futuro, porque Sim, eles estão fazendo um tratamento com anfetamina desde cedo. E isso não é uma realidade, né? não Isso é é. um mito, Não é uma né? realidade, até eu tenho um trabalho aqui, Nairete, que foi feito um questionário com Sim, 1.000 médicos que sim, usam Ritalina. 1.000 médicos que usam Ritalina. Desses 1.000 médicos foram perguntados a ele quantos pacientes tiveram dependência. Quantos médicos tiveram essa experiência com dependência? E aí sim, apenas 5 responderam que pacientes ficaram que dependentes. E sim, aí né? nesses cinco foi feito um novo questionário com testes funcionais.
e foi visto que, na verdade, não era dependência. Então, assim, é um medicamento seguro, entendeu? É um medicamento seguro, que no Brasil é liberado a partir de 6 anos de idade, mas outros países a 3. Sim, E também, assim, exatamente. como é seguro, é uma medicação que não deve ter medo de usar, porque o benefício, quando ela é bem indicado, ela é fantástico, entendeu? A criança muda o comportamento, muda. Eu recebia uma paciente que a gente começou a usar Ritalina, a gente fazia um acompanhamento por uma doença de nervo periférico. E aí, conversando, tinha também já tinha um diagnóstico de TDAH, Né? já, mas nunca quis usar a Ritalina. Eu prescrevi a Ritalina e ela voltou hoje no consultório, né? Doutor, ele sempre estudava 2 páginas por dia. Hoje eu deixei para ver quanto tempo ele ficou e ele fez 8 páginas. Então, assim, é bem visível mesmo, assim, a melhora. A relação custo-benefício, né? É muito boa, porque as crianças que conseguem avançar no processo de aprendizagem de uma maneira continuada e normal, dentro do padrão, né, de normalidade, elas têm um outro desempenho quando chega mais adiante, né, no ensino fundamental maior, no ensino médio e até na universidade. Então, os ganhos são muito grandes. Eu sempre falo, eu converso com outros profissionais, médicos, os psiquiatras, com os pais, né? E a gente sempre está discutindo sobre essa dificuldade. As mães se sentem muito angustiadas, entram num processo de sofrimento, porque elas têm muito medo de estar prejudicando mais do que ajudando ao filho se ministrar uma medicação que é considerada uma medicação tarja preta, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Eu não sou médica, então eu preciso que o médico dê o diagnóstico e eu tenho que confiar no profissional. Hoje a gente sabe que tem muitos meios da gente pegar informações, a internet está aí, todo mundo o mundo na palma da mão, mas também tem muita informação errada, muita informação pela metade. O nível de compreensão das pessoas que não tem a informação completa, às vezes não é muito bom, e aí elas vão simplesmente bebendo de uma fonte que não é verdadeira. Jana, travou aqui. Que não é verdadeira. Então, a gente precisa reforçar isso. Se o seu filho tem dificuldade, se você percebe que ele tem os sinais do transtorno, se está apresentando sintomas, que o sinal é o que a gente vê, né? É o que a gente vê de longe. E o sintoma é o que a criança sente. Marcos perdeu, Jana, aqui a conexão. Vamos ver se Marcos Paulo retorna. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui que qual a medicação mais usada nos TDAH? São ansiolíticos? Não, as medicações para o TDAH é a medicação específica para o TDAH. A gente tem as informações de pesquisas que, assim, os médicos passam ansiolíticos quando existe também uma ansiedade, um nível de ansiedade considerável que precisa ser tratado paralelo ao TDAH. Então, eles fazem associação de medicações que diminui a ansiedade, então diminui todos os processos de agitação, de hipercinesia, mas a medicação do TDAH é o metilfenidato, né? Aí tem depressão, as pessoas costumam ter depressão junto com o TDAH, ou o TDAH causa depressão. A gente não tem essa informação do TDAH causar uma depressão, né? Mas algumas pessoas apresentam um quadro com humor rebaixado enquanto está no processo de sintomas, né? Quando está na crise do TDAH. Porém, as pessoas que desenvolvem depressão, os estudos revelam que é um mínimo. Uma quantidade mínima de pessoas que podem fazer um quadro mais grave. E eles dizem, TDAH não tem nada a ver com depressão profunda. Você não vai ter uma depressão profunda porque você tem um TDAH, entende? Então, acho que essas questões
elas são mais assim, resolvidas, cada um no seu momento, né? Com sua medicação adequada. Uma outra pergunta que tem aqui é assim, o adulto, vale ou não usar medicamentos? Sim, eu já tive pacientes e tenho pacientes adultos que necessitam de uma terapia medicamentosa, não só a psicoterapia. A terapia cognitiva comportamental, que é a terapia base que tem uma resposta muito boa para os transtornos, ela ajuda muito, mas ela não é tudo. Então muitas pessoas precisam da ajuda do medicamento que vai fazer o outro efeito bioquímico. Nós somos seres bioquímicos, o nosso cérebro funciona a química. Então a gente precisa ter essa clareza de que o quanto que a medicação vai ajudar, o quanto que a terapia vai contribuir no processo e o quanto que a pessoa vai se sentir ajudada de uma maneira maior, de uma maneira mais ampla, né? Uma outra pergunta, eu estou aproveitando que a gente perdeu contato com o Marcos Paulo, estamos pedindo para ver se ele retorna, né? Mas, assim, as perguntas aqui, deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Aqui. Isso. Agora chegaram mais aqui as perguntas. A partir de quantos anos a criança com TDAH pode tomar Ritalina, né? Essa pergunta já foi respondida. Aqui no Brasil a gente tem uma orientação que é a partir de 6 anos de idade, né? Com o começo da escolarização. Perguntando se tem outras opções, Marcos já respondeu, a gente tem outras opções, mas não para criança muito pequena, né? Mais para os adultos. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Nossa, saiu aqui. Deixa eu ver se volta. Ela coloca aqui para mim, por favor. Eu estou vendo aqui as perguntas de vocês, né? Que é muito importante que vocês se sintam atendidos, né, na necessidade de compreender e cumprir o que nós prometemos, né? Dar um pouquinho mais de clareza para vocês com relação ao uso dessa medicação. Então, ver aqui as perguntas. Alguém perguntou aqui, olha, o meu filho tem vários sinais de TDAH. Desatento, troca muito posição das letras e números. Às vezes não tem só o TDAH, né? A gente tem outros transtornos que são comórbidos com o TDAH, que pode estar influenciando e pode ser a causa primária, né? Às vezes a criança tem uma desatenção, uma dificuldade de concentração, um comportamento agitado, e ele não tem TDAH, né? Tem outros transtornos que são primários e que essa desatenção e essa falta de concentração é uma consequência, é um transtorno secundário, né? A Carla Daniele colocou aqui, o diagnóstico em crianças é dado com neuro ou com equipe multidisciplinar? Olha, a escola, quando encaminha, as mães muitas vezes preferem levar no neuro, vai no neurologista, no neuropediatra. E aí o neuro faz os encaminhamentos ou já faz o tratamento, já orienta o tratamento, né? Porque o psiquiatra e o neurologista, eles podem identificar e ajudar nesse processo de tratamento. Alguém perguntou aqui, minha amiga disse que a filha dela tem TDAH, mas a Ritalina deu muita dor de cabeça. Pode ser que dê, mas veja que hora que está tomando, como está tomando. As pesquisas indicam que as pessoas que sentem insônia, que têm dificuldade, veja em que momento está tomando. Porque se você vai tomar um estimulante perto da hora de você dormir, você vai ficar mais atento durante mais tempo. Então, veja o horário que está tomando. Outras pessoas se queixam da dificuldade, falta de apetite, a pessoa não quer se alimentar. Então, veja se essa criança não precisa de uma nova estimulação com outros tipos de alimento. Veja qual é o melhor alimento que ela
ela consegue comer melhor, que ela consegue se satisfazer comendo, o que ela gosta. Enfim, as coisas precisam serem adaptadas, adequadas. Não é, não vou largar o remédio porque deu alguns efeitos. Não pode. Tem que aproveitar e ir inserindo na vida da criança outras informações alimentares, de hábitos de sono, né? Hábitos da vida diária, né? Acho que o Marcos está entrando aqui. Veja aqui. Veja a solicitação. Isso. Então, a gente tem uma pessoa colocou aqui, a dor de cabeça é como uma abstinência para mim. Nossa, acho que o Marcos vai poder responder melhor se existe essa. Oi, Marcos. Oi, Nereto, tive um probleminha aqui na conexão. Graças a Deus já está de volta. Já voltamos. Ô Marcos, tem uma pessoa aqui que colocou assim, a dor de cabeça é como uma abstinência para mim. Cada vez que ela não toma a medicação, ela tem dor de cabeça. Tem procedência? Em relação à Ritalina? Sim. A Ritalina, ela costuma não dar abstinência. Tem que avaliar o tipo dessa dor de cabeça, né? Pode ser uma outra causa. Porque as dores primárias são mais de 240 tipos de dor, né? Então é preciso avaliar, porque até é uma cefaleia tensional, porque a pessoa que toma Ritalina crônico e ele melhora a hiperatividade, de repente ele para de tomar e ele fica desorganizado, ele fica agitado, ele aumenta a tensão, pode ter dor de cabeça por conta disso. É preciso avaliar realmente se é por conta da medicação, porque ela não costuma dar isso, a Ritalina. Então, eu já tive um paciente que ele falou para mim que ele tomou Ritalina na adolescência, não se deu muito bem, parou de tomar e ficou sem tomar Ritalina durante muito tempo. Quando ele veio para mim, ele veio por uma questão de dores crônicas, tensão muscular, muita coisa que o incomodava. E aí no processo a gente viu que ele tinha uma dificuldade de concentração, uma superexcitabilidade. E aí foi identificado o TDAH. Avaliamos, tem TDAH. E hoje ele faz um tratamento, ele toma a bupropiona e foi associado ao tratamento dele uma outra medicação, que é para diminuir essa excitabilidade dele, porque ele estava muito agressivo e agitado, e a médica, ela entrou com uma medicação que é um topiramato, que é para controle do humor. Né? Então, quando a gente vai pesquisa essa associação, essa montagem, né, de uma droga sobre a outra, a gente vai ver que pode dar um resultado bom para ele, né? Porque ele disse que ele já conseguiu dormir melhor, já conseguiu ficar menos agitado, não ficou tão responsivo, né? Uma pessoa que alguém fala algo e ele já responde no limite. Então acho que tem coisas que ajudam muito essa misturinha das medicações, né? Precisa ver se o paciente ele só tem o TDAH, porque ele pode ter transtornos associados, ele pode ter uma ansiedade, né? Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa com um TDAH que tem uma compulsão alimentar muito forte, que não melhora a compulsão só com o Venvance ou só com a Ritalina, porque a Ritalina ela diminui o apetite. Você poderia associar um bupropiona, que é um antidepressivo, que melhoraria a ansiedade, que reduz também a compulsão alimentar. Então você precisa ver qual associação o paciente precisa. E também é importante saber se tem TDAH, porque senão você vai usar, por exemplo, um medicamento para hiperatividade, um medicamento para ele melhorar a concentração, geralmente vem usando Notril, vem usando outros remédios para melhorar a concentração, e aí ele é impulsivo, então ele vem com múltiplas medicações e às vezes só a Ritalina resolveria, né? Exato. No caso desse paciente, ele tem uma ansiedade, ele tem um TAG e ele tem o TDAH. Ele não tem compulsão alimentar.
né? Mas assim, eu acho que fica a mensagem que as pessoas precisam serem avaliadas. Não é machismo. O médico vai, avalia, o TDAH é um diagnóstico clínico também, porque precisa de informações, né, da vida, do dia a dia, quando é criança, e mesmo quando é adulto, né? Como é que é o seu dia, como é que você lida com determinadas situações, e a própria anamnese, a própria entrevista clínica, ela vai definindo os rumos desse tratamento, né? Como que a gente vai englobar o paciente, né? Vai cuidar dele por inteiro. Não vai cuidar só o TDAH, vai cuidar o paciente que apresenta um transtorno do neurodesenvolvimento e que junto com esse transtorno poderão estar outros, né? Outras comorbidades. Acho que isso é muito, muito importante. Né? Ó, me veio uma pergunta aqui, se a Ritalina, por ser tarja preta, é igual ao diazepam. É importante falar que são famílias, classes de medicamento totalmente diferentes, né? A Ritalina não é um benzodiazepínico. Exato. O benzodiazepínico tem uma característica de você usar aquela dose e a cada dia você precisar de uma dose maior. A cada dia não, de tempo em tempo você vai vendo que aquela ali não é suficiente mais para aquilo. Então, é muito comum ver pessoas que usavam 0,25, por exemplo, de um alprazolam e hoje está usando 2 miligramas. Ou seja, porque vai aumentando progressivamente. Já a Ritalina, não. Você encontrou a medicação, uma dose suficiente. Adequada. Pronto, você não precisa de mais, entendeu? Eu acho então é importante ver a dose, né? Acho que esse é o cuidado médico, né? É o feeling que o médico tem que ter e observar as respostas do paciente para ir dosando. E é uma coisa que é um ensaio e erro, né, Marcos? Porque vai adaptando a quantidade, se precisar de um pouco mais, mas chega uma hora que para. Sim. Não ficar aumentando o tempo todo. Eu acho muito interessante isso. Eu tenho um paciente que já foi hiperativo na infância, ele fala que hoje não é mais, mas tem um déficit de atenção importante, e ele me falando que usou Ritalina por um tempo para o concurso, passou no concurso e resolveu tirar um mês de férias e parou de usar. Então, não tem problema, esse mês de férias você não quer usar, se é só a concentração, né? Se o seu problema é só a concentração, não tem problema. Já se fosse com benzodiazepínico, com Rivotril, com clonazepam, você não tinha como fazer isso, você teria que fazer um desmame. Né? A Ritalina, o Venvance, você não precisa fazer esse desmame, você não precisa. Até porque o efeito dela acaba rápido, então você precisa fazer desmame. Eu tenho aqui um comentário de uma pessoa que tem um filho e ela está falando aqui, o meu filho mostrou que ao cuidar da parte nutricional, a medicação passou a apresentar um resultado muito positivo. Também tem esse viés, né, Marcos? Porque a gente tem uma microbiota que a gente precisa cuidar, né? A gente tem a desbiose, que é a capacidade de absorção do organismo de determinadas substâncias. Então, se a gente tem uma dificuldade com o nosso processo de alimentação, nosso processo do gastrointestinal, se a gente não consegue, a gente tem algumas dificuldades nesse processo, a gente precisa prestar atenção o que é que está acontecendo, porque o que eu tenho lido também é que alguns alimentos, eles são muito prejudiciais e eles comprometem muito essa parte gastrointestinal, né? E que essas substâncias elas têm um efeito no cérebro muito forte, né? Algumas substâncias corantes, né? Conservantes, refrigerantes, alguns alimentos que são prejudiciais. E eu acho que se a gente cuida de uma maneira ampla, por exemplo,
Eu acho que toda criança que tem TDAH ou que tenha TEA, outros transtornos, eles precisam ser vistos como um ser complexo. Então, a alimentação é importante, a medicação é importante, a atenção é importante, os cuidados com a educação Isso. são importantes. Então, é Isso. um conjunto de coisas. A gente É não um pode conjunto. desprezar isso, né, de forma alguma. É, Né? justamente. Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso, né, que você falou, que é muito importante os outros aspectos da vida, porque, por exemplo, se você deixa o seu filho 12 horas do dia com o celular, você vai usar Ritalina para quê? Para isso, para ele se concentrar no No jogo? celular. As coisas têm que ter finalidade, né? Tem um trabalho aí, uma pesquisa que mostra que no Brasil tem uma média de exposição à tela de 6 horas, que eu acredito que até seja um pouco mais. Mas se você olhar, se realmente forem 6 horas é um turno. Um turno de trabalho, um turno de estudo, que a criança está com o celular na mão ou está assistindo. Exato. E aí tem um outro trabalho que fala sobre a quantidade de cenários. Em alguns desenhos chega a 20 cenários por minuto, ou seja, o bonequinho sai mudando lá Exato. 20 cenários por minuto, e alguns jogos seja 30 cenários por minuto. Então, se você acostuma o seu cérebro a essa velocidade de mudança, não tem quem faça essa criança se concentrar em 10 minutos numa página de um livro. É verdade. Essa superestimulação das telas, né? Que compromete muito a saúde mental das pessoas, de maneira geral, né? A imaginação, porque quando a gente assiste um filme, a gente relaxa, porque a gente está assistindo um filme. Sim. Você faz um lanchezinho, você relaxa. Quando você lê um livro, você cansa, porque o seu cérebro ele está trabalhando. Imagine você lendo um conto de fada. Você tem que imaginar como é o castelo, você tem que imaginar como é a roupa da princesa. Você está estimulando a sua imaginação. Lá na frente, essa criança vai ser uma criança empreendedora, uma criança que tem ideias, uma criança que você vai dar um tema de redação e ela vai desenvolver. Porque se você só dá a Ritalina, vai deixar ele concentrado, mas a imaginação, a criação, ela é um treinamento. Eu costumo dizer que os bons hábitos formam virtudes, os maus hábitos formam vícios. Então a Ritalina não vai curar os vícios, não é para curar, não é um remédio que vai resolver tudo. Não resolve tudo, exato. Né? Marcos, tem uma pessoa aqui falando, ó, com o tempo, a risperidona perde o efeito quando usado para dormir. Olha, tem a questão seguinte, né? Risperidona também a gente faz uma associação com peso. Se for da criança. Peso corporal, né? Então, progressivamente, entendeu? Então, é preciso... Agora sim, veja, a risperidona tem que avaliar o distúrbio do sono que essa criança tem. Sim. Então, a risperidona ela ajuda a dormir, mas é importante avaliar que distúrbio do sono ela tem, porque não é simplesmente dormir, porque se eu pegar aqui Propofol para todo mundo dorme. Mas é preciso investigar Por se é uma que não apneia do dorme? sono. Né? Qual é o problema? Entendeu? Se a exposição à tela. Sim. Entendeu? E Então, tem assim, muitas outras questões que envolvem, né? A falta de sono, a insônia, a dificuldade de dormir, né? Marcos, tem uma pessoa aqui perguntando se Rivotril dá problemas cardíacos. olha, na dose terapêutica, o Rivotril é bastante seguro. É bastante seguro. Então, na média, as pessoas usam 2 miligramas, no máximo, aí algumas pessoas usam 4, chegam pessoas usando 6, mas dificilmente foi alguém que prescreveu 6 miligramas. Mas é uma medicação liberada pela Anvisa para o uso, e na dose terapêutica é uma medicação bastante segura, né? Particularmente, eu gosto de usar muito o Rivotril em gotas, porque eu consigo tatear melhor essa dose e até fazer um desmame mais fácil. Sei. Mas nas doses terapêuticas, não. Aqui tem uma pessoa perguntando se a Ritalina aumenta o apetite. É o contrário. Ela tira o A apetite, Ritalina né? diminui o apetite, né? A criança que não come, a mãe pode ter esse problema, realmente. Meu filho já não come com Ritalina, entendeu? Então pode ter esse problema. Tem que avaliar, né?
Exato. Tem uma outra coisa, Ailete, às vezes a mãe vai dizer o seguinte: meu filho passou mal com Ritalina, ele teve alergia, aí eu pergunto, mas se coçou? Não se coçou, não. O que acontece? Às vezes a Ritalina de liberação rápida, a criança pode ter uma alteração, e Sim. quando a gente muda para a liberação lenta, para a Ritalina LA, para o Concerta, ele não vai apresentar essa alteração. Entendeu? Quando é uma intolerância mesmo, no sentido de alergia ou uma intolerância medicamentosa, aí eu parto para, por exemplo, para o Venvance, né? Mas na maioria das vezes dá certo a Ritalina. Eu acho que tem muitas outras questões que podem ser enfatizadas com relação ao uso da medicação, mas eu acho que a gente conseguiu abrir bastante, explicar bastante a necessidade, né? Que algumas pessoas têm dúvidas e que não sabem se vai usar, se não vai usar, tem medo de levar a criança ao médico, com medo do médico passar a medicação. Gente, a medicação vai ser passada a partir de um entendimento, de uma compreensão do funcionamento dessa criança, né? E a gente tem que ver a relação custo-benefício. Não dá para ficar fugindo disso. É melhor porque quanto mais cedo o seu filho for tratado, mais cedo ele vai entender que ele tem um probleminha e que ele precisa lidar com isso e cuidar disso. E ele não vai ficar exposto à escola, aos colegas, à sociedade. As pessoas não precisam ter medo de sair com ele e ele ter um comportamento, né, fora do comum. Enfim, eu acho que é tudo de bom quando você tem profissionais que você confia e que você se permite discutir sobre o assunto e ter uma resposta científica, uma resposta boa, né? A gente tem uma questão aqui pedindo para a gente falar sobre o TDAH adulto. Né? Quer falar, Marcos? Olha, se você começa a fazer uma interrogação ao adulto de como era a sua infância, ou então às vezes acontece muito, a gente vai examinando o filho, conversando com o filho, e o pai vai se vendo. Ele vai dizendo assim, doutor, Acho que eu tenho. né? Eu também. Né? Mas ele já está. Só que a questão é o seguinte: a importância de tratar na infância é porque, como ele vai ter é importante lembrar que o TDAH ele não altera a memória, nem altera o QI. Então a criança pode ter um QI, pode ser uma criança muito inteligente, com uma memória muito boa, mas ele vai ter um déficit educacional por não se concentrar, por não prestar atenção. Então ele vai, por exemplo, a gente tem uma coisa muito ruim no ensino hoje, principalmente no ensino público, que é a aprovação automática. Então se o aluno simplesmente tem presença, ele vai ser aprovado. E aí esse aluno vai passando de ano, chega no terceiro ano, ele não está preparado para nada porque justamente ele acumulou dúvidas. E na vida adulta, ele vai ter problemas no trabalho, problemas no relacionamento. E aí quando a gente vai fazer uma investigação, e aqui eu gostaria de falar a importância do teste neuropsicológico. Porque as minúcias a gente não consegue avaliar no consultório. As minúcias. A gente tem aquela avaliação global, entendeu? Eu sempre faço o seguinte, ó, toda alteração de comportamento, como eu sou neurocirurgião, eu afasto no exame físico, no exame neurológico, se ele não teria sinais de frontalização. Existe um reflexo que é chamado reflexo palmo-mentoniano, que a gente estimula a mão e o queixo mexe, e eu sempre faço isso nos pacientes, que é porque assim, não pode passar despercebido por um neurocirurgião um tumor, né? Mas eu sempre faço para ver se a alteração do comportamento não está relacionada com isso, mas que é importante complementar com o teste neuropsicológico. Na maioria das vezes eu não peço o SPECT, mas eu peço o teste neuropsicológico. Porque acho que com os três, com o exame clínico, a conversa com a família, é importante também fazer o teste neuropsicológico. Na fase adulta, dependendo da idade, você ainda está numa área de preparação para concursos, vestibular. Entendeu? Então, às vezes, o esforço que você está fazendo para estudar, às vezes está maior do que as suas forças, justamente por esse... Eu costumo dizer o seguinte, que
a Ritalina para o TDAH, ele vai te equilibrar com uma pessoa que não tem. Exemplo, ou uma pessoa que não enxerga bem, tem um grau muito alto. Ela vai usar o óculos para poder ela ter a mesma, digamos assim, a mesma equiparação de oportunidades. Então, a Ritalina, ela vai te deixar igual às outras pessoas na questão de concentração. Você vai competir de igual para igual. Vai poder aproveitar melhor o próprio esforço, né? Agora, Marcos, Aproveitar o seu QI, a sua mente, né? o tanto de prejuízo que as pessoas têm com o TDAH já na fase adulta são enormes, sabe? As pessoas... Imagine 10% dos adultos. E quantos tratam, né? Exatamente. Quantos né? tratam? Exatamente, Então, a cada 100 pessoas, pode ser que 10 tenha déficit de atenção. E só 20% desses 10 é que tratam, viu? É incrível. Então, assim, isso até tem um trabalho que fala sobre isso, sobre o exército americano. O exército americano fez uma investigação neuropsicológica nos soldados para aumentar a efetividade na guerra. Sim. Porque a disfunção executiva está onde, né? Se a pessoa tem uma disfunção executiva, ele não consegue planejar, se organizar, né? Criar estratégias, não entende as mensagens, não compreende o que tem que fazer, enfim. Né? Eu acho que o TDAH no adulto, ele é algo que precisa, se a pessoa percebe que tem algum sintoma, alguma dificuldade que pode se relacionar com o TDAH, ele tem que correr atrás, tem que buscar ajuda, fazer uma avaliação, tentar ser identificado para ser tratado. Porque imagine, eu conheço pessoas que têm um TDAH grave, nunca foi tratado, ele não conseguiu estudar, aí fez o supletivo. Aí tirou o ensino médio, mas não conseguiu entrar na universidade. Não conseguiu ter um emprego. Não tem uma profissão definida. E ainda tem uma dificuldade de compreensão que não é do TDAH, que já é outro nível mesmo, sabe, de inteligência. Que aí as pessoas brincam com ele, entendeu? Mentem, iludem, e a vida dele é um transtorno. Mas tem outros casos de pessoas super inteligentes, que têm um emprego muito bom, mas que fizeram vários vestibulares, passaram, começaram o curso, mas não concluiu. Foi mudando de um curso para outro, e acabou não terminando nenhum. Então isso dá uma dosinha na gente, né? De ver a pessoa, poxa, se fosse tratada, se fosse identificada, poderia ter uma resposta melhor diante da vida, poderia se colocar de uma forma melhor, né? Marcos, aqui tem uma fala de uma fono. Ela está falando o seguinte: adultos com dificuldade de se concentrar vêm fazer o processamento auditivo central e encontramos, saiu aqui da tela, encontramos uma atenção auditiva prejudicada e várias características de possível TDAH. Sim, pode ser, né? Perfeitamente. O exame do processamento central também eu tenho pedido muito, avaliação do processamento auditivo central. Primeiro você faz uma audiometria e uma imitância, né, para afastar outras causas. Mas é muito importante porque é um outro transtorno. Então, existe também muita gente com TPAC tratado com Ritalina, que não deveria. Tem muita gente com dislexia tratado com Ritalina. Então, assim, é preciso dar o diagnóstico correto. É por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, né? Sim. A gente sabe, os nossos limites, né? Tipo, a gente não estudou todas as áreas, então a gente sabe que vai até aqui, precisa dos outros. Lógico. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram, se uma pessoa que tem TDAH vai usar a Ritalina para sempre. Olha, essa pergunta, ela é respondida com a questão da neuroplasticidade. Esse conceito é como se o cérebro ele fosse se adaptando àquela performance positiva que você quer. E isso, com o tempo, algumas pessoas desenvolvem, chega num nível, num estímulo, que ela percebe que já não precisa mais. Sim. Mas isso tem acontecido mais quando a pessoa trata desde o início.
porque ela já adquiriu, digamos assim, boa parte das informações que precisa, tipo, ter um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, uma boa faculdade. Sim. E aí o cérebro dela já teve uma adaptação, fez muita terapia, já fez, né, tanto terapia ocupacional, psicologia, fono. E em algumas pessoas a gente tem percebido que não tem precisão de manter, por conta desse conceito de neuroplasticidade, que não é 100% conhecido, né, como é que funciona isso. Mas isso é assim, quando você trata por um bom tempo, o nosso cérebro tem memórias, né? Você vê que o intestino tem memória, né? Você vai no banheiro todo dia no mesmo horário, você vai para a Austrália, dá o horário lá, você tem que ir no banheiro, né? Então, assim, a neuroplasticidade, ela é fantástica porque ela se vai moldando positivamente, assim como ela pode moldar negativamente. Se você vai acostumando o seu cérebro a vícios, ele vai se acostumando a vícios também, né? É. Marcos, tem uma pergunta aqui, ó. A pessoa está falando que o meu filho é hiperativo, faz tratamento com Ritalina. Muito inteligente, mas não consegue aprender a ler nem escrever. Então ele precisa de uma avaliação de dislexia, talvez. Porque ele pode Dislexia ter e também dislexia. TEPAC também, né? Sim. TEPAC tem que avaliar. Um diagnóstico não exclui o outro. Não, de forma alguma. As A pessoas criança precisam saber disso. pode ter dois. Pode ter duas coisas, né? Um dia desse uma mãe falou para mim que ela foi ao médico, ele encaminhou para fazer avaliação neuropsicológica, ela ligou e perguntou como é que era isso, para que serve isso? Bom, eu expliquei para ela para que serve, como é que é feito, e ela falou, mas o meu filho já tem diagnóstico de TDAH, já tem diagnóstico de TEA, e para que eu vou fazer de novo? Eu falei, não, então se você está satisfeita com os resultados que você tem, se com os profissionais que você está fazendo o tratamento já está bom, então por que está procurando outros? Porque às vezes a criança começa a apresentar outras dificuldades que uma avaliação cognitiva mais sistematizada vai identificar, que às vezes ele pode ter até uma dificuldade de cair. Né? E aí a gente precisa identificar quais são os processos cognitivos, como é que é a memória, como é que é a atenção, como é que são as funções executivas. E fora também a avaliação que a gente faz de traços de personalidade e outras coisas que a gente avalia durante o processo da avaliação neuropsicológica. Né? A pessoa é vista como um contexto, não é uma coisa isolada. E pode ajudar muito, porque quando vai o relatório para o médico, vai falando tudo que foi encontrado ali. Né? E aí são vários setores que são avaliados. Né? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando qual é a medicação para dislexia. Né? A gente não tem como para o TDAH. Sim. Então o que tem é justamente esse treinamento funcional para dislexia. E eu tenho uma colega que tem dislexia, que melhorou com a Ritalina, mas assim, não foi investigado, mas com certeza um déficit de atenção também deveria ter no meio ali, por ter melhorado com a Ritalina. O problema é o diagnóstico. Né? A Ritalina é para o TDAH. O problema é identificar, né? Eu acho até importante, assim, conhecer todos esses diagnósticos, porque, por exemplo, a síndrome de Irlen precisa só de uma coloração, um óculos com uma cor diferente, entendeu? O menino já começa a ter uma facilidade, né? Ou seja, quantas crianças no diagnóstico de dislexia é Irlen, síndrome de Irlen? Então, precisa dar o diagnóstico correto. O neuropsicológico é importante. Eu acredito que a gente precisa fazer uma avaliação complexa. Cada vez que vem uma criança com um nível de dificuldade tão grande, a voz está com eco novamente.
A gente precisa ter esse cuidado, né? Entender que a criança é um ser complexo, ele não é só a aprendizagem, não é só o transtorno. Além de poder ter mais de um transtorno, e aliás, quem tem um transtorno não tem só um, né, Marcos? Sim, com certeza. E aí eu acredito que é o processo mesmo, mas de ser multi-avaliado, né, com vários profissionais, em contexto. E aí eu acho que se as avaliações todas forem confluentes, né, porque também os profissionais precisam conversar entre si. Né? Eu cuidando de uma, eu recebo um paciente encaminhado, eu vou conversar com quem me encaminhou, por quem encaminhou, como é que foi isso. E vou também passar adiante as informações que eu preciso passar. Geralmente eu dou devolutiva para a escola, para o pai, para a mãe. Para quem quiser dar devolutiva, eu dou, não tem problema. Manda relatório para o médico, manda o modelo de relatório para a escola, orientações para os professores. Né? Enfim, a avaliação é uma coisa bem complexa, né? Para fazer. E é bom, eu acho que dá um bom resultado. Bom, eu acho. Tem mais alguma pergunta, Marcos, aí que chegou para você? Só tem uma aqui, que é se eu não tenho TDAH, mas quero usar. O meu som tá com eco? Não, aqui não está aparecendo com eco, só o meu que está assim, meio doido. A pergunta é: eu não tenho TDAH. Pergunta é: não tenho TDAH, posso usar Ritalina para concurso? A pergunta é essa daí. Olha, veja só, não tem benefício. Não tem benefício. Porque se você tem níveis de dopamina e noradrenalina suficientes, você vai estar acrescentando os efeitos colaterais. Por exemplo, eu preciso estudar mais tempo. Eu quero tirar o meu sono para eu estudar mais tempo. Eu vou usar Ritalina para isso. Também não tem benefício, até porque uma boa noite de sono é que consolida as informações. Então, não adianta. Tem que estudar muito e tem que dormir bem. Né? Tem que dormir bem. Então, a Ritalina não é para isso. Né? A Ritalina vai te trazer, para quem não tem o TDAH, digamos assim, os efeitos colaterais são superiores aos benefícios. Não, são inferiores, né? Não entendi. Não, para quem não tem. Sim, para quem não tem. Exato. TDAH, os efeitos são maiores. Os efeitos do que os benefícios. colaterais. Porque o benefício não vai ter nenhum e só vai ter efeito colateral. Agora, Marcos, uma pessoa perguntou aqui, o adulto, mesmo descobrindo tarde, tem tratamento? Sim, claro. Sim, certeza. Né? Com certeza. O importante é que descubra. Descubra e comece a tratar. Né? Eu tenho paciente de 50 anos que descobriu aos 50 anos, paciente que descobriu aos 40, paciente que descobriu aos 30 e poucos anos, paciente que descobriu antes, com 20 e poucos anos. E assim, tem um caso, inclusive, que a pessoa já tinha mudado de curso 4 vezes. E ela estava já querendo desistir lá pela 4ª vez quando ela chegou no consultório. Então ela conseguiu se formar, ela está lá batalhando emprego, ela está muito bem organizada com a medicação, né? E ela tem outros transtornos comórbidos, então tá lá no tratamento. O ideal é que a pessoa assuma que pode ser, né? Que não é uma doença que vai ter cura. O TDAH vai te acompanhar a vida inteira. A plasticidade cerebral vai ajudar, você vai melhorar, você pode precisar de menos medicação. Quando é na fase adulta, muitas vezes a hiperatividade já diminuiu bastante, né? Mas às vezes a impulsividade aumenta, porque tem autonomia, tem autoridade, se torna muito mais impulsivo para resolver as coisas. Mas tem que tratar, tem que cuidar. A ideia é essa. Né?
Então, né, a gente já Ótimo. está aqui há quase 1h30. A gente já pode Isso. finalizar a live. Sim. Gostaria muito de agradecer a você, Marcos, sua disposição, sua disponibilidade, sua preocupação com os pacientes, a sua capacidade de compreensão, né? Porque é muito bom quando as pessoas vão ao médico, que o médico não vê só a doença que a pessoa tem para mostrar, vê a pessoa como um todo, né? E assim, agradecer a todas as pessoas que vieram, né, para participar, que estiveram aqui, agradeço muito. Tem outras solicitações aqui que vai gerar outras lives, né? E agradecer muito, assim, aos meus colegas, né, todo mundo. Agora passo a palavra para você fazer os seus agradecimentos. Agradeço, Nerete, pelo convite da live, né? Não só o convite na live, mas a parceria do dia a dia, né? A Sim, gente manda muito paciente um para o outro, né? E tudo isso a gente faz no intuito de ajudar, né? Ajudar, escutar. sim. E às vezes é mais importante ouvir o que o paciente tem a dizer. Às vezes ele não precisa de nada, não precisa nem de medicação. Só o seu Precisa de ouvido. ouvir, né? É, Então é para isso que a gente tá, né? acho que é, Nesse caminho, nessa luta, né? a minha preocupação é essa, é sempre falar alguma coisa que as pessoas precisem realmente ouvir para se sentirem ajudadas, né? E quem tiver pergunta e que sua pergunta não foi respondida aqui, pode deixar lá no Instagram, no direct da Cuidar ou no direct de Marcos Paulo, que vocês serão respondidas, né? Faremos esse trabalho de estar respondendo e de estar sempre cuidando. Tem um Instagram, eu tenho no Telegram, um grupo no Telegram, cuidando do TDAH. O link está na bio, na bio da Cuidar. E assim, estamos felizes pela participação de todos. Muito obrigada, né? E boa noite. Ótimo. Até a próxima, né, Boa Marta? noite a todos. Até a próxima, né? Um abraço a todo mundo, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Encerra aqui. Pronto, aqui. Olha.